Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, acho que era em fevereiro, o mês, era um ano de eleição. Era 2022, né? Teve eleição. Eu cheguei na igreja em fevereiro, eu até brinquei pregando, que eu falei assim, é bom que eu estou falando isso aqui em fevereiro, porque até outubro vocês já esqueceram tudo que eu falei, e aí vocês não correm o risco de influenciar vocês. Mas quando eu preguei isso em fevereiro, eu cheguei muito tenso na igreja, para tratar desse assunto. Ainda que a gente não tivesse um histórico de muito conflito lá, mas eu cheguei muito tenso. E aí eu estava lá, começou o culto, eu estava lá esperando o momento, né? Então eu estava lá louvando a Deus com meus irmãos, e aí começou a tocar aquele cântico, Quão Formoso És, né? Antigo, né? Quem lembra aqui? Antigo, mas a galera lembra, né? Sucesso, né? E aí eu comecei a ser tomado por aquela letra, Quão Formoso És, Deus do Universo, Sua glória enche a terra e enche o céu, maravilhoso é estar na sua presença, maravilhoso é poder te adorar. E aquilo me deu um negócio que eu falei, gente, como é que eu posso estar tão preocupado com um assunto tão mundano, quando deveria estar levado pela realidade da adoração a Deus? Como poderia estar tão preocupado com essas marcas divisivas da carnalidade, da mundanidade do nosso tempo, quando deveria estar incentivando a igreja a se unir em adoração ao Cordeiro? Entende? Em muito sentido, o culto e a adoração a Deus, ela é um exercício de encarnação de uma igreja desencarnada. É a igreja que habita espaços digitais e que vive de discutir ideias, mas não encarna em nada. E ela só toma realidade quando ela se depara com o Cordeiro em adoração. Ali ela se faz gente. E aí não sobra espaço para a gente adorar mais ninguém, a não ser aquele que merece toda a adoração. Então eu acho que sobra idolatria porque falta adoração. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 586. Eu sou o Rodrigo Bibo e estamos gravando ao vivo no BTD Rio de Janeiro, na Igreja Batista Itacuruçá. E o povo gostou? Meu Deus, que foi muito legal esse tema. Falamos sobre fábrica de ídolos, nosso coração como uma fábrica de ídolos. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu começo cantando: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Uma das melhores entradas, hein, ó. Olha aí, poxa vida, acertei uma. Eu sou o Cacau Marx e eu pratico adoração à imagem. Boa! Eu acho que eu sei onde tu quis chegar. Boa! Vocês entenderam ou não? Não. Finge que entendeu e fala boa. Não, mas eu sei, mano. Que é nós, mano, não é? Não, viu? eu não adoro entendi. você. Não, peraí. Eu não adoro você. Eu adoro Eu a explico imagem. depois, vai. A imagem vai. não, É o André. Cristo é a imagem de Deus, mano, é isso. É isso, não sabia? Mas tem alguma coisa a ver com a gente depois. Porque nós somos uma imagem... Não, tem uma ligação aí. Mas eu acertei, viu? Depois que a gente pensa... Eu devia pensar primeiro, depois falar, mas faz parte. Aqui fala André Heinck e hoje eu conheci o Cristo. Muito bom. Olha, ótimas entradas aqui. Gente, falamos sobre... Léo? É que o estagiário a gente esquece, irmão. É verdade. A gente é menor da casa. Eu sou o Léo Cruz e hoje eu tive minha idolatria confrontada porque em casa eu sirvo uma deusa. Nossa! Que... Ó, só faltou a Lara Santana aqui. Vá. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, porque em março de 2025 nós teremos o quê? O primeiro
BTD! Sim, o encontro dos ouvintes do Bibotalk vai acontecer mais uma vez lá na ICC, a Igreja Cristã Conselheira. Olha, já tem uns 3 anos seguidos que nós fazemos um BTD lá na ICC. E galera, eu gosto demais do BTD lá porque, primeiro, cabem acho que só 150 pessoas. Então fica mais íntimo, fica assim, mais aconchegado, fica legal, fica bacana. E eu adoro estar lá com a galera porque, de fato, como são menos pessoas, a gente consegue dar atenção para quase todo mundo. Então você tá com papel e caneta aí? Você tá com papel... Ó, deixa eu até pegar a informação aqui certa. Por quê? Porque a gente vai ter esse BTD lá no dia 22 de março de 2025. Põe na tela aí, Jenny, por gentileza. Fé em meio à crise, tá bom? Eu, Cacau Marques e Vitor Fontana, dia 22 de março de 2025. As inscrições já estão liberadas, galera. São poucas vagas. Aproveita o primeiro lote, tá bom? O primeiro lote, ele tá só R$90. Mano, olha só. Por R$90 você vai ter 5 horas de evento, que inclui um coffee break. E a turma do Cuca lá, mano, não é fraca, tá bom? A galera faz um coffee break bem legal, ou seja, uma pausa para o café com muita coisa gostosa pra gente comer. Então, sério, faz um esforço para estar nesse BTD, é o primeiro do ano. A gente vai ter outros BTDs. Olha só, o que eu já posso adiantar? Esse que eu estou falando, anota aí, ó, 22 de março de 2025. O link para você se inscrever já está aqui no YouTube do Bibotalk. Entra aqui neste BTcast no YouTube, o link já está aqui para você se inscrever neste BTD. São apenas 150 vagas, tá bom? E é incrível. E vai estar eu, Cacau e Vitor Fontana falando sobre fé em meio à crise. Galera, o que eu já posso dizer para vocês? Vamos ter mais um BTD em São Paulo, promovido pela Flam. Vai ser lá por maio, se eu não me engano. Cadê? Eu tenho aqui com o Ito é o nosso parceiro da Flam. E a gente vai ter um BTD lá na Flam. Vai ser bem... Cara, vai ser um time, inclusive, desse BTD, tá? Vamos ter um BTD em Belém do Pará. Isso, vamos ter um BTD em Belém do Pará em junho, em breve abrem as inscrições. Vamos ter um BTD no Rio de Janeiro no segundo semestre também, em breve mais informações. E vamos ter também BTD em Londres no dia 22 de setembro, lá por terceiro final de semana de setembro vamos ter. Mas em breve vai ter mais informações, só para você saber, tá bom? Então esses BTDs já estão praticamente organizados, só falta abrir a inscrição. Mais dia 22 de março eu vejo vocês no BTD em São Paulo, na ICC, vai ser super acolhedor, então quero muito ver você lá. Então é isso, BTD em março, BTD em maio, BTD em junho, BTD no segundo semestre, vai ter muita coisa. Fique atento aqui, galera, olha só, para não perder nada disso, siga a gente nas redes sociais, @Bibotalk, tanto no Threads quanto também no Instagram. Bibo, eu não uso Instagram, não uso Threads, eu uso Twitter. Eu não uso Twitter. Então, quer ficar por dentro? Você usa o WhatsApp? Então entra na nossa comunidade do WhatsApp. A gente tem uma comunidade lá, onde você recebe atualizações, reflexões e também aquilo que está rolando no nosso ministério, tá bom? Tem tanto do WhatsApp como também no Telegram, tá bom? É bem legal, gente. É um recurso do WhatsApp que a galera usa pouco, tá bom? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês o meu aqui. Eu uso só alguns, tá ligado aqui, ó? Fica na aba atualização, aqui, ó. Fica na aba atualizações do seu celular, olha ali. Tem o Bibotalk ali, tá vendo? Ó, tem o Bibotalk que não focou, mas tá ali, tá? Então fica nessa aba atualizações do seu WhatsApp. Você pode clicar no link, participar da nossa comunidade. Lá eu anuncio tudo também, tá bom? Deus abençoe vocês. Vejo vocês no BTD. E participa da nossa comunidade no WhatsApp, porque eu tenho mandado todo dia uma reflexão lá, tá bem legal. E vou mandando informações também sobre os nossos eventos e promoções e tal. Ei, vai comprar o seu presente na Amazon de Natal? Não esquece, compra pelo link do Bibotalk, tá bom? bibotalk.com/Amazon. Você comprando pelo nosso link, você abençoa demais o nosso ministério. E atenção, você que é mantenedor. Você que é mantenedor, você que é mantenedora do nosso ministério, nessa sexta-feira sairá um podcast exclusivo para vocês que nos ajudam financeiramente. Quer ajudar a gente financeiramente? contato@bibotalk.com. O e-mail também está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? E você pode nos ajudar financeiramente a continuar fazendo esse trabalho. Valeu, gente! Que coisa boa gravar um BTcast ao vivo. A gente vai responder algumas perguntas que nós recebemos aqui. A primeira, eu não vou citar o nome de quem fez a pergunta, tá bom? Mas essa que eu vou citar, o pastor Israel Belo de Azevedo, ele fez a seguinte pergunta: por que não fazem o próximo BTD aqui também na Igreja Batista Itapura? Aê!
Mas, enfim, depende de vocês. É só a gente acertar a data e nós Viremos. Viremos? Viramos. É isso aí. Então, pastor Israel, muito obrigado. Poxa, que bom. E estaremos aqui ano que vem, se Deus quiser, sim permitir. Cara, eu vou começar com uma pergunta meio pesada. Tá. Que umas 3 pessoas perguntaram. Deixa eu até ver se eu acho a pergunta mais grande. Nossa, português agora volta, pelo amor de Deus. Isso aí a editora não dá conta, não. Não, isso aí a editora corta tudo. E este é o escritor de uns livros mais vendidos no Brasil. Mas tem a mão da editora, graças a Deus, né? A editora, ela... não, quem revisa o meu português percebe, nossa, por que esse cara vende tanto? Porque, olha, Não. Quem revisa o meu português Ó, sofre. eu tô lendo o manuscrito do novo livro do Bibo e tá top. Ah, que legal, aí sim, hein? Poxa. A amizade! Mas vamos lá, eu não achei a pergunta longa, mas tem a pergunta curta aqui que resume bem. Como deixar de idolatrar político? Essa era leve? Não, é pesado, eu falei que é tá. pesado. É que essa aqui é a versão curta. Tá. Teve alguém que fez uma versão um pouco mais elaborada, Tá. e eu acabei não salvando. Temos uma aula com o André Heinck sobre idolatria política, disponível no YouTube, tá bem legal também. Mas, na sua opinião, como historiador e teólogo, Léo, tu né, mano? Eu acho que a gente consegue responder isso olhando para o capítulo seguinte, é o que o Cacau leu. Que o capítulo 14 de Apocalipse, João fala daqueles que têm a marca do cordeiro e como eles se comportam em oposição a quem tem a marca da besta. O João coloca algumas coisas lá, deixa eu lembrar aqui de cabeça. A primeira é que eles têm um cântico novo. Então, uma das formas de perceber que a gente está idolatrando políticos é quando a gente não percebe que a mensagem de Deus ela é transcendentalmente diferente das ideologias que a gente tem aqui. Em termos mais práticos, quando a gente confunde as nossas preferências, o nosso alinhamento político com aquilo que o reino promete. E eu acho que a realização da minha vontade política, da pauta que eu gosto, do partido que eu gosto, que isso de alguma forma faz parte da agenda de Deus. O fato do evangelho ser um cântico novo significa que ele não tem nada a ser comparado aqui. Mas o que casa com o que o Cacau falou é o versículo seguinte, que o João diz, e é bem complicado explicar esse verso, que ele fala que os soldados do Cordeiro não se contaminam com mulheres porque são castos. E aí, meio chato explicar isso, mas vamos lá. Mulheres aqui do plantão, não é uma questão de gênero. O João está falando, usando 2 linguagens, militar e cerimonial. Vamos para cerimonial primeiro. Lembra lá de Levítico, o que torna alguém impuro. Se um casal tem relações e depois vai lá oferecer o sacrifício, por que eles não podem oferecer o sacrifício? A ideia é que nas relações eles perdem fluidos, perder fluido significa perder vida, você está morrendo. Então, se você está morrendo, você não pode entrar no espaço da vida, que é o santuário de Deus. Então, esse casal está impuro, ele precisa passar pelo ritual de purificação para depois oferecer o sacrifício. A relação sexual, ela simboliza a impureza no contexto de Levítico. E onde é que entra o militar nisso daí? Lembra lá de Samuel, quando Davi está com o seu exército cheio de fome, e eles vão para o tabernáculo e só tem os pães da presença lá. Então Davi, arranja alguma coisa aí, sacerdote, para a gente comer, estou com uma cambada de homem aqui cheio de fome. E ele fala assim, galera, vocês estão em campanha militar, vocês tocaram mulheres? Eles falam assim, não, a gente está puro. Mas por quê? Embora a Bíblia tenha uma ética sexual muito clara, para o contexto do Antigo e do Novo Testamento, era uma convenção que o exército vencedor, obviamente masculino em sua maioria, usasse das mulheres conquistadas para satisfação sexual. Era normal. E João está condensando essas 2 coisas para dizer o seguinte, mesmo que o mundo naturalize um privilégio, um exercício de direito que resulta na exploração do outro, não tem problema crente fazer isso não. Aqueles que têm a marca do cordeiro rejeitam, porque isso atenta contra a santidade de Deus. Então, 2 coisas para mim nesse texto são as principais. A primeira é se a gente confunde o cântico novo que Deus nos dá de adoração ao Cordeiro com o louvor a uma conquista política aqui no momento. E a outra é quando a gente se permite usufruir de direitos que o mundo acha normal, mas esses direitos eles resultam na exploração, na exclusão, e aí a gente conecta com o que o Cacau falou. Quando a gente fala de idolatria política hoje, ou adoração a políticos, não lembro como é que está a pergunta, e a gente volta lá, né, no tempo bíblico, a gente pode cometer um erro, né, que é o tentar confundir, o confundir como se manifesta um tipo de idolatria no nosso tempo, em comparação com a explícita idolatria civil religiosa do Império Romano. Explícita, institucionalizada,
com cerimônias mesmo, com a sua própria liturgia. Há relações, mas não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa, principalmente porque lá na antiguidade havia um entendimento de que esse tipo de ação em relação ao imperador, de fato adorá-lo e celebrá-lo como uma espécie de divindade viva, era uma adoração da qual dependia o sustento do império. O império ficava de pé assim. Então, muita gente faz essa conexão e não percebe que lá no passado isso tinha a ver com toda uma visão de mundo social e tal, e que no nosso tempo a gente está falando de democracia, de escolhas. E por que eu estou falando isso? Porque convencionou-se tomar voto, postura política, opinião política como um traço da identidade e, quando não, o principal traço da identidade de cada um. Isso não fazia sentido lá no passado. Ainda que aqueles que rejeitassem a adoração ao imperador pudessem ser vistos como um risco, e foram em vários momentos, e até foram perseguidos por causa disso, não era uma questão que ele escolheu, entendeu? Esse é uma pessoa melhor porque escolheu adorar o imperador. Porque às vezes o imperador podia ser até um crápula, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Enquanto que no nosso tempo, a gente passa a usar isso como essa marca divisiva. Então eu sempre acredito que a verdadeira vitória sobre esse tipo específico de idolatria muito presente no nosso tempo é a convivência fraternal na comunidade diversa reinada por Jesus Cristo. Uma experiência breve, eu acredito, para vocês. Eu preguei há uns anos atrás uma série em Romanos na igreja. Quando chegou em Romanos 13, eu acabei pregando 2 mensagens em Romanos 13, de 1 a 7. 2 mensagens no mesmo texto. Porque ali tem uma questão sobre poder, papel do Estado, e tem uma questão sobre pena, né? E que também a gente deveria falar também nesse texto. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, acho que era em fevereiro, o mês, era um ano de eleição. Era 2022, né? Teve eleição. Eu cheguei na igreja em fevereiro, eu até brinquei pregando, que eu falei assim, é bom que eu estou falando isso aqui em fevereiro, porque até outubro vocês já esqueceram tudo que eu falei, e aí vocês não correm o risco de influenciar vocês. Né? Mas quando eu preguei isso em fevereiro, eu cheguei muito tenso na igreja, para tratar desse assunto. Ainda que a gente não tivesse um histórico de muito conflito lá, mas eu cheguei muito tenso. E aí eu estava lá, começou o culto, eu estava lá esperando o momento, né? Então eu estava lá louvando a Deus com meus irmãos, e aí começou a tocar aquele cântico, Quão Formoso És. Antigo, né? Quem lembra aqui? Antigo, mas a galera lembra, né? Sucesso, né? E aí eu comecei a ser tomado por aquela letra. Quão formoso és, Deus do universo, sua glória enche a terra e enche o céu, maravilhoso é estar na sua presença, maravilhoso é poder te adorar. E aquilo me deu um negócio que eu falei, gente, como é que eu posso estar tão preocupado com um assunto tão mundano, quando deveria estar levado pela realidade da adoração a Deus? Como poderia estar tão preocupado com essas marcas divisivas da carnalidade, da mundanidade do nosso tempo, quando deveria estar incentivando a igreja a se unir em adoração ao Cordeiro? Entende? Em muito sentido, o culto e a adoração a Deus, ela é um exercício de encarnação de uma igreja desencarnada. É a igreja que habita espaços digitais e que vive de discutir ideias, mas não encarna em nada. E ela só toma realidade quando ela se depara com o Cordeiro em adoração. Ali ela se faz gente. E aí não sobra espaço para a gente adorar mais ninguém, a não ser aquele que merece toda a adoração. Né? Então eu acho que sobra idolatria porque falta adoração. Né? E eu acho que é por aí. Eu concordo 100% contigo, Cacau, mas acho que todos nós aqui entendemos o porquê isso acontece também, né? Essa idolatria política, né? De que, no fundo, o desejo das pessoas que acabam idolatrando políticos ou sistemas políticos é porque quer o bem para o povo, né? E aí se faz uma leitura de textos errados do Antigo Testamento, que confunde, né, a nação de Israel com a igreja e faz toda essa lambança. Mas é por isso que algumas pessoas podem ouvir o que você fala,
Não, mas a gente adora o Cordeiro, só que você é muito inocente, porque a gente vive num mundo onde nós precisamos escolher alguém que vai dominar o povo, que vai governar o povo, não dominar. O povo não, mas precisa escolher alguém. Governar o povo, que vai governar o povo, porque aí quando o ímpio governa, o justo perece. São coisas que a gente ouve, né? E no fundo a intenção desses irmãos, dessas irmãs, enfim, dessas igrejas, que tem uma coisa que o Keller fala que é muito louco, né? Porque ele foca muito na questão do indivíduo, né? Ou seja, cada um lutando com o seu Deus falso, mas nesse capítulo que eu estudei, ele fala que instituições inteiras podem promover a idolatria, né? Ele fala de algumas profissões e tal, e a igreja inteira pode caminhar nesse caminho de idolatria política e tal, mas o que é o que o André falou, parece uma coisa boa, uma preocupação legítima, né? E por isso que às vezes é difícil você explicar para alguém, ou para um povo. Eu sou de Santa Catarina, amém? Então assim, é difícil você explicar, porque, cara, é um absurdo, tu vive no mundo da lua, nesse mundinho da teologia e tal, tu não entende a realidade, a podridão que é, e não sei o que, a gente precisa botar homem de Deus e mulher de Deus lá. Mas aí tem uma coisa que eu acho que algumas décadas atrás, os pastores eram vistos como ladrões, tá? Quando eu fui ordenado num sábado, na segunda-feira eu fui dar aula na escola e fui chamado de ladrão 2 vezes. Sério, mano? Sério. Caramba. Não diretamente, uma diretamente, tipo uma piada, mas, né? Aquela piadinha. E outra, o cara estava criticando pastores em geral sem saber que eu era ordenado, né? Mas tudo bem, não me importei com isso. Mas era isso, pastores são ladrões, eles estão atrás do dinheiro do povo. Você tinha as figuras de pastores muito ricos como sendo aquilo que pastores querem ser, ou coisa do tipo. Hoje, o que se vê sobre o pastor é outra coisa. Não é tanto que ele quer roubar o dinheiro, mas é que ele quer exercer o poder, o domínio. Os pastores são vistos dessa maneira, como dominadores, como gente que faz lavagem cerebral. Se lá no passado a gente tomava todo cuidado como pastores para não ser confundido com ladrão, vamos ser o mais transparente possível, vamos ter, né, como batistas aqui, um regime congregacional democrático, né, com comissões eleitas pelas pessoas para fiscalizarem tudo, né? Vamos agir de maneira transparente, sem querer ostentar riqueza para não ser confundido. Hoje em dia a gente devia estar preocupado em não ostentar poder e dominação. E você levanta uma bandeira vermelha muito grande quando você, como pastor, tenta mover as pessoas para votar de um jeito. Porque o pastor que está fazendo isso, ele não está nos palácios de Brasília, como falava o Rebanhão, né? Mas tem pastor que está. O pastor, décadas atrás, de uma igreja pequenininha, ele não estava nadando de braçada no dinheiro, tipo tio Patinhas ou tio Pastores. Mas tinha pastor que está, ele podia ser visto como a ambição daquele cara, assim como um pastor de qualquer igreja local que tenta mover o povo para votar de um jeito, é visto como um cara que quer poder e quer controle, porque tem gente que tem poder e controle nesse caminho. A gente devia estar preocupado com isso. Paulo fala que algumas coisas, algumas liberdades ele abriu mão para não causar obstáculos na consciência das pessoas. A gente devia assumir mais abrir mão de certas liberdades. E assim como grande parte da igreja. Para mim a solução, Bibo, quer se engajar? Não é pecado nenhum, se engaja. A gente tem que estar engajado com a justiça. E parte de fazer justiça é estar engajado com o poder institucionalizado, com o poder partidário. É parte de estar trabalhando com eleição. Mas sempre como cristão faça-se a pergunta: eu estou fazendo isso por amor a quem? Não a quê? A quem? A quem? E não responde por amor a Deus. E eu vou dizer por quê. Porque não tem nada que os poderes do mundo possam dar para Deus. Nada. Não tem nenhum presente que Ele queira, não tem nenhuma adoração que venha desses tronos. É o contrário. É Deus que pode, pela misericórdia dEle, usar essas pessoas para fazer mais justiça do que situações mais injustas antes. Então, por amor a quem? Por amor às pessoas que não têm casa, por amor às pessoas da minha profissão que, como eu, sofrem por certas imposições, por amor... Não sei. E aí, por isso que eu falo que a igreja é importante, de uma comunidade diversa em Jesus Cristo, porque a dor que o Lincoln sente não é a dor que eu sinto. O Lincoln sente uma dor, eu sinto outra, a Nathalie sente outra dor, o João sente outra dor, cada um de nós sente uma dor diferente. E aí a gente tem um povo inteiro diverso, em que a gente de boa vontade
ouve as dores uns dos outros e pensa: Senhor, faz justiça. Aí o Senhor fala: eu faço. Sabe como é que eu vou fazer justiça para esse tipo de dor que você não sente, mas ele sente? Se vocês começarem a procurar, por exemplo, pautas que melhorem a saúde, vamos falar disso, né? Puxa, tem um irmão na igreja tentando um exame, 1 ano, não consegue. Senhor, que o Senhor deu exame para ele, amém. Mas, meu irmão, Deus fala: amém, eu vou fazer isso, mas deixa eu falar uma coisa. Tem 2.000 pessoas pedindo para adiantar exame, para adiantar. Não é melhor a gente melhorar o sistema? É melhor. Então vamos. Por quê? Não, para mim não, eu tenho plano de saúde, mas o outro irmão ali está sofrendo. Se bem que o plano de saúde também está com problema, né? Mas o irmão ali está sofrendo. Entendeu? É sempre por amor a quem? O capítulo de Romanos 13, já que eu preguei isso lá, ele é sobre amor, ele não é sobre política. Ele é sobre amor. Romanos 12 termina falando do amor: ame os seus inimigos. Primeiro versículo, depois, que é o versículo 7, termina aquela parte: dê a cada um que lhe é devido, a quem honra e tal. Depois ele já fala assim, que a gente não deve dever nada a ninguém a não ser o amor. E ele continua falando só de amor. O que aquele texto fala é: o Senhor colocou gente para punir os crimes, para que a igreja possa amar. Então a igreja não pega... O juízo de Deus é juízo. Ele condena, mas ele justifica. A igreja age com a justiça justificadora. O Estado age com a justiça condenadora. A gente até proclama a condenação, mas a gente age com a graça. A gente não age com a condenação. O Estado age com a condenação, para pôr limite no mal. Não é condenação final, mas é uma condenação. Ou seja, no final de tudo, existe esse poder todo para a gente se concentrar em amar. Então, quando você for fazer política, faça política por amor. Não por amor à política, não por amor a poder, não por amor à igreja, mas por amor às pessoas. Muito bom. Você está agindo por amor a quem? Muito bom. A pessoa pergunta: o André comentou que, como está escrito, devemos buscar primeiro o reino de Deus. E que buscar o reino de Deus não era estar o tempo inteiro dentro da igreja. O que seria buscar o reino de Deus em primeiro lugar, senhor André Heinke? É no microfone que responde. No reino de Deus está lá longe, você vai lá e busca. Como é que é? Eu não entendi nada, mas tudo bem. A pergunta para ti, tu tá aqui comigo? Especificamente para mim. Cara, se eu te disser que eu não estou mentindo, aqui ó, inclusive a Alessandra pode confirmar que eu não estou mentindo, até falei o nome. Cadê a Alessandra? Não, a Alessandra, a pergunta é boa, porque eu tô... Ela foi embora? A gente... Olha lá, né, Alessandra? Tu falou André especificamente? Não, é porque isso é uma técnica de podcast, gente. Quando muita gente está falando e alguém está meio quieto, a gente dá um jeito de trazer aquele quieto para a conversa, entendeu? Mas agora eu realmente estava aqui, ó. Geralmente André. é porque ele não está concordando com nada que está sendo falado. Ele fica... Capaz, não ia. Não o André é quieto mesmo. É. Então, onde é que acontece o reino de Deus? Né? Ela é a pergunta. A gente, às vezes, tem uma ideia meio monopolizadora de que o reino de Deus ele acontece dentro de uma atividade da igreja. E talvez esse seja o lugar que você menos tem oportunidade de exercer o reino de Deus, porque a gente vem aqui e cultua a Deus. Mas o reino de Deus acontece ali no caminho do samaritano, que parou e encontrou um próximo, e ali ele estendeu a mão para esse próximo, ou seja, ele amou o próximo, assim como ele ama a si mesmo e como ele ama a Deus, é nesse exercício. Então o reino de Deus, ele acontece sempre que você olha para uma situação e faz nessa situação aquilo que Deus pede de você como uma imagem de Cristo. Entende? Então, o que acontece muitas vezes na nossa relação com a igreja, né? A gente se envolve tanto em programações e atividades, que isso vai tomando todo o teu tempo, é por isso que eu falei nisso, vai tomando todo o teu tempo, e você esgota o relacionamento familiar, porque você está em atividades da igreja. Então você vem com a família para a igreja, mas ela deixa de ser família no momento que entra na igreja, porque aí o pai vai e a mãe vão para o culto, os filhos vão para uma classe, o outro filho vai para outra classe, no final a gente se junta, vai para casa e come, entende? Então, no final das contas, às vezes o momento em que mais acontece uma verdadeira comunhão numa igreja é no almoço da igreja. Eu era muito fã lá em Porto Alegre, quando eu era membro de uma igreja lá, a gente fazia almoço da igreja uma vez por mês, tinha almoço.
E nós tínhamos os críticos que diziam assim: tem as pessoas que só vêm para comer. Aí parece que sentar para comer acabou a igreja. E é engraçado que quase sempre que Jesus está com alguém, ele está comendo, né? Comilão e beberrão. Então, até eu vi uma frase uma vez que achei muito legal, né? Enquanto Jesus falava, o povo mastigava. Então, estava sempre na mesa comendo e bebendo nessa comunhão. E era uma coisa interessante, porque eram nesses almoços que eu conhecia os irmãos, que eu não sabia nem com o que o cara trabalhava. E de repente, sentado junto, vai conversando, vai trocando ideia, e de repente, tu conhece a pessoa sentando e comendo. Então, o que acontece? O reino de Deus, ele vai acontecendo muito nesses momentos, né? Eu, sinceramente, eu gosto mais de chamar uma família para ir jantar lá em casa, e a gente comer, beber e conversar, né? Me chamem. Beber água, né? Refrigerante, soda. Do que fazer uma reunião de estudo bíblico, em que eu sento e fico explicando um texto para o grupo. Acontece mais igreja nesse jantar do que eu dando estudo para eles, entende? Então é mais nessa, deixa eu usar uma palavra que vai assustar um pouco, mas é mais nessa carnalidade da coisa. É quando os corpos e as pessoas começam a relacionar-se de verdade uma com as outras, é que está acontecendo de fato esse reino de Deus. Isso é muito mais do que os irmãos virem num BTD e tirar uma foto com o André e com o Bibo, entende? É mais do que isso. Esse relacionamento de fato aproxima pessoas, entende? Então ali que eu entendo que acontece mais esse reino de Deus. Então ele acontece quando eu estou junto com o Bibo e a gente está com as nossas crianças num parque, e elas estão lá brincando, interagindo, e eu estou conversando com eles sobre as nossas dificuldades em ser pai. Reino de Deus acontecendo, entende? Eu sei que isso parece quase etéreo, mas não é etéreo, é justamente o que é a concretude da existência acontecendo. Ele sai da nossa discussão teórica e vai para o concreto. Como é que eu vivo essa fé? Como é que eu sou um pai à imagem de Cristo? E é ali que acontece. É menos do que eu sentar e dar um estudo teórico para vocês. É um compartilhamento de vida. Então, tudo que o mundo tem operado contra nós e contra o reino de Deus é no que? É o afastamento do compartilhamento da vida. E aí tem a ver com o que o Cacau estava falando antes, da igreja, da comunidade. A resposta política é o quê? O nosso problema é que a gente tem esperança no político. Cara, o meu pai em casa era meio... Ele não sabia, mas eu acho que ele era meio anarquista. Porque ele votava nos candidatos, mas não acreditava neles. Então eu aprendi um pouco nisso. Eu voto, mas não acredito. Então isso guarda o meu coração de ter esperança nele. E de repente o cara faz uma coisa legal, eu vou acompanhando e cobrando, né? O vereador, etc. Pô, o cara fez isso, fez aquilo. Dou olhando, mas eu não tenho aquela decepção assim de que, o cara aqui votou assim, eu fez a cola. Eu não tenho essa decepção, porque eu já não espero nada, entende? Então, aí eu gosto muito do Jacques Ellul, né? Que alguém apresentou ele dessa maneira. É um filósofo francês, cristão, né? Ele é um profeta que nada espera, mas tem esperança. Ele nada espera da situação do mundo, nada espera da política, ele nada espera da economia, ele nada espera da empresa, mas tem esperança de que Deus está agindo no mundo, e é por meio da igreja. Então é isso. E agir por meio da igreja, eu acho que é muito legal a gente enfatizar esse lance da comunhão, porque quando a gente tem uma igreja muito focada só em evento, em promoção de evento, como diz o Vitor Fontana, gera uma fé eventual, né? E às vezes é muito cômodo a gente ter uma igreja que promove muito evento, porque parece que tira um pouquinho dessa minha necessidade de testemunhar o reino. Porque é muito mais fácil falar para alguém, vem na minha igreja, do que vem na minha casa, né? Então é porque nos falta um pouco esse vem e vê. Muitas vezes o nosso vem e vê no cotidiano é vem e vê na minha igreja, não na minha vida. Vem e vê. Só uma coisa, né, até para vocês entenderem, que eu ser bem claro, a gente tem que deixar bem claro, né? Eu não sou contra essa coisa de estudo, eu sou um professor de EBD. E vai na igreja todo domingo. Vai na minha igreja. Tem gente que vai, quando vai a Floripa, vai assistir a EBD porque quer ver o estudo da EBD, e eu dou EBD. Mas essas pessoas que estão na EBD, eventualmente vão na minha casa. E quando vão na minha casa, aí às vezes acontece uma conversa do tipo assim,
Ah, mas eu imaginava que tu era bem diferente do que eu estou te conhecendo agora. Porque você Mais monta alto. uma imagem. E essa imagem que ele Esse aí é conheceu, um ela trauma de gostou vocês mais. dois, esse aí é de vocês dois. É porque assim, eu tava pensando, cara, quando a gente fala muito de idolatria, e aí eu vou puxar a orelha do meu grupo, né, que é a galera reformada, né. Eu tava brincando com o Alcino, a galera ali, que eu sou presbiteriano com consciência da classe. Às vezes a gente é meio chato, assim. E a gente fala muito de idolatria do coração, cara. E essa parada que o Cacau e o André estão falando, me traz à mente que a gente psicologiza muita coisa. A idolatria está no seu coração, cuida do seu coração, cuida da sua mente. Quando às vezes a gente esquece, para citar Agostinho mais uma vez, que os nossos amores, eles também se traduzem em comunidades. Também vira uma parada materializada ali. Então a gente cria instituições que são idólatras, a gente cria culturas que são idólatras. E essa vida de igreja, que não é só o congregar, participar da liturgia, mas essa comunhão, ela deve ser um contraste para essas outras rotinas que puxam a gente para as idolatrias que estão com força no mundo. Porque se a gente psicologiza a coisa e fica só na minha mente, só no meu coração, e eu vou orar e isso vai se resolver, eu não vou mexer na minha agenda, que toma meu tempo demais para o trabalho, ou tempo demais para o entretenimento, e eu tenho pouco tempo para a igreja ou para a família. Eu não vou mexer no meu orçamento, eu não vou mexer talvez no meu trabalho. Se fica só aqui, no meu coração, e quando eu sentir que está diferente, não vai mudar, entendeu? Eu estava numa igreja semana passada e a gente começou a cantar uma música que falava sobre... É uma música para você cantar de olho aberto, olhando para os irmãos. E, mano, é impressionante. É o pessoal de olho fechado com as mãos levantadas. E a música é tipo aquela assim, Eu sou um com somos você. corpo. Eu sou um Com você no amor. E todo mundo assim, ó, eu sou um com... Porque a gente de fato perdeu de olhar para o outro mesmo, de olhar Isso pro é lado. interessante. Eu sou um com você. Exatamente. lá. Ou com ele mesmo. Eu sou um com você. Daí já é bem problemático. Múltiplas Mas é isso. personalidades, cara. É o famoso é você e Deus, né? O culto é você e Deus, entendeu? Então assim, se concentre em Deus. Esqueça que ele está do seu lado, levante suas mãos, né? Se tem alguém aqui que dirige a adoração, aqui alguma coisa, nunca comece a adoração. Eu já fiz isso, tá? Nunca comece a adoração assim. Esquece seus problemas lá fora. Esquece. Não. A gente vem diante de Deus com os nossos problemas. A gente vem diante de Deus com o que nos toca. Parte da nossa adoração, nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus é lançando sobre ele as nossas ansiedades, né? Tem uma frase do Milton Schwantz que eu amo, teólogo luterano, que ele fala assim: esse é o problema da igreja hoje, que no domingo nós celebramos a Deus sem nós. Então, Como é que é? A Deus sem nós? celebramos a Deus sem nós. Nossa, mano, meu Deus, que coisa boa. Quem é que disse isso? Milton Schwantz, Milton num Schwantz. texto dele sobre livros sapienciais. Olha só, O que uma coisa tem a ver com a outra? Muito, leiam. Vocês já viram algum papel que o Milton Schwantz utilizava nas suas palestras, quando ele imprimia Não. as suas palestras? Letras garrafais. É. Eu vi Ele não isso. enxergava muito bem. Eu não vi, ou alguém viu e mandou uma foto, alguma coisa assim, porque ele não enxergava bem. É. Então eram letras garrafais assim. Já faleceu, Milton Schwantz. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu quero fazer, porque a gente ama o Melhoranza, nosso amigo, parceiro de ministério. E ela pergunta o seguinte: o crente pode tentar fazer de Deus o seu ídolo? Leia o livro Deus Não É Seu Ídolo, de Alexandre Melhorança. Exatamente, da Mundo Tem um Cristão. prefácio muito bonito lá que alguém O escreveu. prefácio é maravilhoso, enfim. Eu não sei se eu vou deixar o Cacau fazer o prefácio do meu livro, porque, mano, é capaz do pessoal parar no prefácio. Nossa, já fui edificado. Tá ótimo. Pra que eu vou Parece. continuar, né? Mas é isso, né? Há uma possibilidade, vamos só dar uma pequena palhinha aqui. É só o que há. Há e muito. Isso Vocês acontece. entenderam a pergunta? Deus, a gente transformar Deus, idolatrar Deus. Olha que loucura. É tranquilo falar isso porque está na Bíblia, tá bom? É tranquilo porque está na Bíblia. A gente não está inventando nada, não estamos aqui criando idolatria, está na Bíblia. Quando? Moisés sobe, recebe a lei. Aí Deus fala assim para Moisés: ô Moisés, desce lá que o povo Moisés deu ruim. já quebrou, já foi. O que tinha acontecido? O povo tinha juntado seus brincos de ouro, Arão reuniu, e o povo falou assim: faz deuses para nós, porque esse tal de Moisés a gente não sabe se volta. Aí Arão foi, fez bezerro de ouro. Quando o povo se reuniu de novo, ele falou assim: tá dando uma falhada aqui, né? Ou não? Eu que tô, tá. Não, acho que é Quando tudo se falhando reuniu já de esse novo, horário. quando se reuniu de novo, Arão falou assim: estes são os seus deuses que te tiraram da terra do Egito.
Lembra que essa é a frase que começa o decálogo, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Esses são os seus deuses que te tiraram do Egito. Aí o povo começa a adorar o bezerro de ouro. Aí Arão fala: amanhã nós nos reuniremos aqui e faremos uma festa para Yahvé. Para Arão, o bezerro de ouro não era outro Deus. É por isso que a gente tem 2 mandamentos de idolatria no começo do decálogo. Tem tradições religiosas que unem os 2 num só. Falam que o primeiro e o segundo mandamento é um mandamento só: amar a Deus acima de todas as coisas. Mas não tem motivo porque são 2. Não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura. Porque não é só ter um outro Deus, é atribuir a Deus uma imagem que não é a imagem dele. É dizer que Deus é uma coisa que ele não é. Ele não é um bezerro de ouro. Por isso que Deus pode mandar fazer imagem, e o povo pode fazer imagem, porque Deus mandou. Mas quando Deus não mandou, quando Deus não se revelou daquela maneira, você não controla. Por isso, para a galera da adoração também, a adoração é baseada na revelação, não o contrário. Não são os meus belíssimos sentimentos sobre Jesus que pautam a música que eu canto. É o que Jesus falou sobre ele que pauta a música que eu canto. Entendeu? Então ela é baseada na revelação. Porque se eu faço o contrário, por mais que eu chame com o mesmo nome, eu vou estar cometendo idolatria. Então a gente faz isso bastante e direto. E esse é o motivo pelo qual, e essa ia ser a minha palestra, quando eu mudei para o Apocalipse, essa minha palestra ia ser, esse é o motivo pelo qual Deus manda não fazer imagem. Porque ninguém é capaz de revelar a Deus, é Deus que se revela. Aí Deus resolveu se revelar em quê? Ele resolveu se revelar na imagem do Deus invisível, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, e é nele que nós adoramos o Pai, entendeu? Por isso que eu falei que eu adoro imagem. A imagem de Deus revelada em Jesus Cristo. Mas não para nisso. O texto que fala que Jesus é a imagem de Deus invisível, Colossenses capítulo 1, ele está no mesmo livro que diz depois: despir, pois, do velho homem com as suas práticas, e revesti-vos do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Qual é a imagem daquele que o criou? É Jesus Cristo. A nossa adoração a Deus, na imagem de Deus revelada em Jesus, é sermos revestidos de Jesus. Entendeu? Se não for assim, a gente vai chamar qualquer coisa de Deus. Então quando eu venho aqui para a igreja, temos um ensaio aqui na igreja, vamos fazer um ensaio, e aí tem um outro irmão que veio aqui para a igreja para fazer uma reunião de oração, e aí o líder do ensaio e o líder da reunião de oração quebram o pau, porque os dois querem usar o mesmo espaço. Não pode, que esse ensaio a gente reservou, não, mas orar é mais importante, não, tem que ir lá. Deus é um ídolo aí. Ninguém está orando porque Deus é digno, ninguém está querendo adorar porque Deus é digno, cada um está arrancando a sua vontade, ele está querendo fazer a sua vontade acontecer. A gente faz isso direto. Mas revestir-se de Jesus é revestir-se de um monte de coisa que está lá em Colossenses capítulo 3, depois vocês olham. Mas tem uma coisa: acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, ou que é o elo perfeito. Entendeu? Então, no final das contas, a adoração a Deus, que lá em Romanos é chamado de culto racional, ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional, continua no final do capítulo dizendo: aquele que ama o próximo, cumpre a lei. Entendeu? Então dá sim para fazer Deus de um seu ídolo, toda vez que eu não ajo por amor a Deus e ao próximo. Toda vez, eu posso ser o mais religioso possível, eu estou fazendo de Deus um ídolo. Era isso que eu ia pregar, consegui fazer em 5 minutos, tá bom, né? Tem mais, eu quero falar do terceiro mandamento. Terceiro, porque o terceiro, que é não usar o nome de Deus em vão, é justamente aquele no qual você transforma Deus num ídolo, usando ele para os teus desejos. Então você usa o nome de Deus para alcançar o teu desejo e o teu benefício. E isso tem em vários campos. Você pode usar o nome de Deus na política para um benefício político. Você pode usar o nome de Deus na oração para ganhar o que você quer ganhar. Você pode usar o nome de Deus para controlar a igreja, para N coisas. Você pode usar o nome de Deus para orar nas esquinas, receber admiração, já recebeu o seu galardão. Exatamente. Então, esse é o mandamento, um mandamento também no qual você
que diz assim: não usem Deus como os ídolos, porque os ídolos são para satisfazer os desejos do coração. E você usar o nome de Deus em vão não é dizer, ai meu Deus. Usar o nome de Deus em vão é usar o nome de Deus para um propósito que não é a glória de Deus, que é a tua glória. Então aí você transforma Deus num ídolo. Muito bom, muito bom. Quer falar, Léo, sobre isso? Muito legal. Concordo com tudo. Concordo com tudo. E o livro do Melhorança vai bem nessa linha que o André coloca, tá? É muito bacaninho o livro do Milho, é da Mundo Cristão e tem disponível na Amazon, tá bom? Gente, acho que a gente agora podia voltar a encerrar numa vibe mais positiva, né? Se bem que já está bem legal o que a gente falou. É que a gente acabou batendo naquele tema lá, né? Se você quiser continuar aí de pergunta, tem mais 5 minutos, né? Naquele tema da... Tem uma pergunta aqui. Ain't it right? A pessoa pergunta. Is it right wrong? Vai ser bom. Fala que estava no gatilho esse daí. Vai lá. N.T. Wright, em Simplesmente Cristão, compara a idolatria a uma droga alucinógena, que proporciona constante satisfação. Diante disto, qual seria o antídoto para essa substância tóxica para a alma, que é a idolatria? Aí chegamos Chegamos no que a gente queria chegar. Exato, chegamos, olha aí, ó. Que é a adoração ao Deus verdadeiro, né? Viu? Olha a adoração pergunta. a Deus Obrigado, Bruno. É a vitória sobre a idolatria. Não tem como, né? Não tem como. Se você está adorando Deus acima de todas as coisas, nada toma o lugar dele, né? Você precisa estar voltado a isso. Eu concordo muito com o Catecismo de Westminster nessa, né? O fim da vida de todo ser humano, para que o ser humano foi criado, é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. E eu acho lindo que o fim são duas coisas. O fim não são os fins, o fim. O fim é glorificar e deleitar-se. Glorificar ou deleitar-se? Os dois, porque eu me deleito em Deus glorificando, Ele é que me sacia, não é a idolatria, não é o ídolo, é Ele que me sacia. Eu glorifico me deleitando e eu me deleito glorificando. Então, aí não tem mais idolatria que resiste. E é uma droga alucinógena mesmo, né? É tipo ficar usando aquilo lá achando que ele vai te dar uma satisfação que não dá, né? Você está sempre precisando de mais, né? Quando Jesus é essa água que sacia a sede. Muito bom, gente. E aí, sobre o fim da idolatria? Quais? Eu vou citar o catecismo de novo. Porque aí a gente volta no mandamento, galera. Porque do guardar o sábado, né? Presbiteriano deveria ter isso também. Porque lá no catecismo fala que aquele que guarda o dia do Senhor não deve só se preocupar em evitar os negócios mundanos, que a gente entende como trabalho, entretenimento e tal, mas ele também fala dos ritmos de trabalho. Porque se a guarda do sábado é para eu me deleitar no Senhor e entender que Ele que supre tudo, é Ele que me satisfaz, Ele que cuida de mim, então mesmo naquelas rotinas que são religiosas, eu não devo exercer nelas o ritmo dos trabalhos mundanos. E aí toca uma coisa que a gente falou aqui, o Bibo, o Cacau, essa questão do ídolo da produtividade, que às vezes entra na igreja, e na necessidade de deixar a igreja cheia, você coloca um ritmo de produtividade lá em cima, é evento, a galera se gasta para manter o ritmo de evento, mas ninguém guarda o dia do Senhor e se deleita nele. E aí? Sensacional. Inclusive a gente estava falando lá no hotel, né? Nós três, sobre Bastidores. Trabalhar na igreja, e você nunca vai na igreja e trabalhar. Eu vou falar uma coisa perigosa aqui, tá bom? Se é líder de algum ministério, e se trouxer problema para você, o problema é seu. Se é pastor, também. Deixa eu falar uma coisa. Se você só vai na igreja quando é sua escala, ou se você tem escala toda vez que você vai na igreja, você corre um sério risco de não conhecer o relacionamento profundo com Deus. Porque você vai confundir a obra de Deus com a sua obra. Se você só vai na igreja quando é sua escala, só vou quando é minha escala, uma vez por mês eu vou. Então faz o seguinte, chega na sua liderança e fala, estou saindo da escala, continuarei vindo uma vez por mês, mas sem escala. Que pelo menos uma das vezes que você vai celebrar a Deus, você vai sem precisar fazer nada. Que você possa ter a liberdade de alguém perguntar para você assim, você vai fazer o que na igreja? Você fala nada. Porque na igreja eu não vou porque eu vou fazer alguma coisa, na igreja eu vou porque Jesus fez. E se eu vou toda vez fazer alguma coisa, eu nunca lembro do que Jesus fez. Parece que Jesus precisa de mim para fazer alguma coisa. Então, ou você experimenta Deus sem fazer nada, ou então você corre um sério risco de não saber qual que é o jugo suave do Senhor Jesus Cristo. Então, é isso, né?
Só vou quando tem escala. Sai da escala e continua indo sem escala. Não, tem escala todos os dias. Pede para sair um domingo. Não posso estar em todos os ministérios, deixa eu ficar aqui. Pastor é mais difícil? É. A gente tem segunda-feira de folga, não tô brincando. Muito bom, cara, muito bom isso aí, muito bom. Muito bom. É, acabou? Acabou, né? Acho que é isso. André, quer dar uma palavra final? Batistona? É isso. Gente, foi legal? Tudo certo? Que bom, glória a Deus. Muito bom, muito bom. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo, por ter aceito o convite em cima do laço. Cacau, por sempre estar nos BTDs. Andrezão, tamo junto. E é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês, a galera que ouve, que acompanha o nosso trabalho. A vocês que conheceram a gente hoje, talvez gostaram da vibe. Tem mais de 600 podcasts para vocês ouvirem. É mais de 600 podcasts, porque são 13 anos de... Não, quantos anos? 2011, 13 anos de história. Então tem muita coisa lá publicada, tá bom? A dica que eu dou, não veja os primeiros, comece dos novos e vai descendo para os antigos e tal, tá bom? Para você já pegar essa vibe nossa e você vai vendo, aí você vai ter uma desevolução, né? Se você começa agora, nossa, meu Deus. Ou faz aquele outro esquema, ouve o último e o primeiro. Isso. Aí o último de novo da semana seguinte, o segundo. Vai fazer enfim, tem muito conteúdo lá para a glória de Deus, tá bom, gente? Da nossa parte, muito obrigado mesmo, Deus abençoe vocês e tamo junto e até a próxima, se Deus quiser assim permitir.